e cultos familiares aos grupos de adeptos afins, sem dúvida, foram inspirados pelo mesmo sentimento divino peculiar a todos os homens. Devido à carência de escrita, os preceitos, votos, compromissos e as regras divinas, antigamente eram transmitidas de geração em geração através do veículo exclusivo da palavra. Assim, a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, porque todo homem é um espírito, qual lâmpada viva a fluir-se a luz de Deus para o mundo exterior. Houve sempre uma essência divina manifesta, intuitivamente, uma predisposição do homem vaticinar sobre o seu destino. Daí, as criaturas credenciadas nesse sentido e muitíssimo respeitadas como oráculos, pitonisas e videntes do passado, e que hoje seriam classificadas do mediunismo moderno. Impelidas pelo mesmo sentimento de afinidade e autoproteção, logo formaram-se castas de profetas e sacerdotes, que sempre existiram em todas as latitudes geográficas do globo, e agrupadas eletivamente pelos mesmos costumes e objetivos incomuns. Disso evoluiu um sentido religioso ou devocional, porque tais seres sempre se basearam na ideia de Deus, como um ente misterioso e sobrenatural, que tanto atemorizava o selvagem, quanto o civilizado. Todas essas organizações e instituições religiosas se identificam no âmago, portadoras de uma só unidade e adoração íntima da divindade, em face de Criador ser modelado como portador das mais sublimes virtudes do homem, elevadas à potência angélica. Os homens têm tentado caracterizar Deus sob todas as formas, ritos e cerimoniais, além de fórmulas e imagens antropomórficas. Então, não importa a diferença de credos, seitas, organizações, conjuntos ou instituições religiosas do mundo, porque nenhuma delas pode identificar a autenticidade ou a realidade divina. Daí, a necessidade de nascimentos periódicos de missionários e instrutores espirituais, que procuram aperfeiçoar ou elevar nos diversos povos e raças do mundo uma ideia mais autêntica de Deus. Antúlio, Moisés, Hermes, Fui, Confúcio, Orfeu, Maomé, Rama, Zoroastro, Krishna, Pitágoras, Apolônio, Sócrates, Buda, Mike Zendel, Blavatsky, Gandhi, Marci, Kardec, Krishnamurti e principalmente o Cristo Jesus, manifestaram-se no tempo psicológico apropriado para exporem preceitos mais evoluídos sobre a realidade espiritual do Criador. Pergunta: e qual é a maneira mais fiel de revelarmos a autenticidade do nosso sentimento religioso? Ramatiz: qual é o supremo alvo do espírito determinado por Deus na sua sese espiritual? Sem dúvida, é a felicidade, gozo inefável, plenitude de sonhos, ideais e emoções concretizados em realizações venturosas. Mas o caminho deve ser percorrido pelo candidato, sem causar prejuízo ao próximo nessa caminhada em busca do seu bem. É a única fórmula capaz de conduzir o homem à aventura sideral sem perturbar alguém. O amor é o combustível vital de Deus e o alimento seivoso da alma. Em consequência, o homem é espírito mais autêntico na sua manifestação religiosa, quando também revela sua natureza divina e amorosa. O próprio vocábulo religião, originário do verbo latino religare, entendido no sentido comum de religação da criatura ao Criador, também é eletivo ao vocábulo amor, pois o homem só pode religar-se a Deus pelos atos sublimes e favores amorosos ao próximo. O culto religioso, quer seja realizado através de ritos primitivos, ou manifesto pelos cerimoniais luxuosos, em reverência às imagens dos santos e profetas dos templos modernos, sob o incenso odorante e a decoração das flores, também é sempre uma forma do homem amar a Deus, porque o amor é a própria essência da divindade. Só um homem bom, justo e amoroso compreende o estranho mistério de que é preciso primeiramente esquecer-se de si mesmo e doar-se incondicionalmente ao bem alheio, se quiser ser feliz. No entanto, o homem comum e ainda escravo da animalidade, só entende a felicidade pela posse e o gozo exclusivo de bens até a saturação pessoal.
Assim, o homem revela o seu sentimento religioso de modo autêntico, quando independente de frequentar templos, igrejas e organizações espiritualistas, ele ama o próximo tanto quanto a si mesmo. Se Deus é amor, e o seu amor irradia-se pela intimidade de todos os filhos, a criatura só pode religar-se a Deus através da incessante atividade de amar o próximo. Quando o homem transborda de amor pelo próximo, ele também amplia sua consciência e abrange maior área de Deus, porque o amor do indivíduo em direção a outrem é como a luz que aumenta de potencial pela maior capacidade da lâmpada. Pergunta: mas estranhamos que até os cultos dos pagãos maculados pelo sangue dos sacrifícios humanos ainda possam ser considerados como expressões religiosas geradas no amor do homem a Deus. Ramatiz: todo ser humano, mormente o seu atraso espiritual, busca Deus como supremo alvo de sua vida. Quem procura o melhor, indubitavelmente, procura Deus, pois nada existe melhor além dele, nem capaz de proporcionar a felicidade humana. Assim como a água estagnada na cisterna purifica-se pela própria renovação, os ritos sangrentos dos povos primitivos, grotescos e cruéis, também se renovam e sublimam-se na ansiedade humana de amar a Deus. Os homens primitivos, infantilizados e ignorantes, adulteravam o sentimento religioso inspirado no fundo da alma, devido à promiscuidade das paixões e dos impulsos animais. Mas eles o faziam inocentemente, convictos da satisfação de Deus ante a oferenda que faziam da coisa mais preciosa da vida, como era o sangue do homem. Eram belicosos, egocêntricos e animalizados, mas em sua ignorância sacrificavam até os filhos e os amigos, na certeza ingênua de que o Senhor sempre deveria receber o melhor. Mas o homem também evoluiu nos sistemas de adoração, passando a manifestar o sentimento religioso de modo cada vez mais agradável e menos bárbaro, substituindo, pouco a pouco, os ritos grotescos e sangrentos por cerimônias agradáveis e oferendas menos cruéis. O boi, o carneiro, as aves e as pombas foram preferidos em vez dos sacrifícios humanos, e presentemente, isso ainda evoluiu para expressões mais estéticas, pois as oferendas atuais são de flores, velas, perfumes, objetos, mimos e orações. Os gritos, as torções humanas e a histeria coletiva de antanho, agora sublimam-se nos cânticos religiosos, nas procissões, ladainhas, oferendas a Iemanjá na beira do mar, ou pela música agradabilíssima dos compositores sacros. Pergunta: e que dizermos dos homens ateus e avessos a tudo que é crença, cerimônia ou culto religioso? Ramatiz: todos nós somos divinos, acima e além da personalidade humana vivida no mundo profano da matéria. O reino de Deus está no homem, assim esclareceu Jesus, pois o pano de fundo de nossa consciência é a própria consciência da natureza criadora de Deus. Ninguém, jamais, poderá destruir a chama imortal que palpita em nossa intimidade, embora negue em si mesmo. O homem ateu não invalida nem destrói a sua realidade divina, assim como o sádalo sob o corte do machado não pode destruir o seu perfume cativante. Pergunta: mas o homem religioso e crente deve superar o ateu? Não é assim. Ramatiz: o homem vale pela sua obra e não pela sua crença. Não é a convicção religiosa o que lhe afiança a graduação espiritual, mas, sim, o amor que transborda de si em favor do próximo. Os homens religiosos, sejam católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, rosacrucianos, teosofistas, budistas, yogas ou iniciados, mesmo quando cumprem rigorosamente as regras esotéricas ou postulados litúrgicos, ainda podem ser apenas autômatos a cumprir obrigações de disciplinas, em horas especiais ou momentos religiosos, no ambiente venerável dos templos, das igrejas ou das instituições espiritualistas. O ateu, embora descrente de Deus, se vive dignamente no mundo profano, a sua função de esposo, pai, irmão, filho ou cidadão,
É sempre superior ao religioso ou espiritualista, que se comporta bem no mundo sagrado dos templos, mas falseia no mundo profano da vida cotidiana. Mas se até as plantas buscam Deus e o amam, usufruindo da dádiva abençoada e criadora da luz, do calor e da linfa vital do solo úmido, porque o ateu também não buscaria Deus. Não é ele um espírito transitando pelo mundo em busca do melhor? E que é o melhor, em todo o cosmo, senão Deus, a felicidade suprema, latente e esquematizada no microcosmo da criatura humana. Embora o homem procure Deus pelos caminhos da negatividade, ou das práticas bárbaras e pagãs do passado, ele sempre desenvolve o amor como um processo de vitalização do espírito imortal. Pergunta: não seria o egoísmo responsável por toda a calamidade de sofrimentos e desventuras humanas? Ramatiz: o egoísmo é tão somente uma fase de consolidação da consciência do espírito lançado na corrente das vidas planetárias. Ele existe só quando arrecada e acumula avaramente, na ansiedade de ser alguma coisa e formar a sua própria personalidade no interesse pessoal de possuir. Os próprios rios só crescem através da fase de atrair e incorporar a si todos os afluentes menores que surgem no seu curso. Mas, depois de fartos de água, então se transformam na fonte altruística e pródiga de vida em seu seio, e alimento precioso em suas margens. Pergunta: que dizeis dos sentimentos de ódio, ciúme ou inveja, que são contrafações do amor? Ramatiz: através da doutrina católica, espírita, protestante, teosófica, rosacruciana ou yoga, o homem aprende que só existe um Deus, como a causa original do universo e do amor infinito onipresente em todos os homens e em todas as coisas. Obviamente, embora os nossos dizeres possam chocar-vos, ainda palpita no seio do próprio ódio o potencial do amor subvertido numa inversão negativa. O ódio, ciúme ou inveja, são estados de espírito do homem produzidos pela frustração do amor próprio, por não obter o melhor que deseja só para si e nada para os outros. A vingança, que surge do ódio, é a infeliz e desesperadora solução adotada pelos incapazes de explorarem o próprio amor latente em suas almas, e que, desenvolvido, compensaria regiamente a falta dos tesouros transitórios do mundo material. Portanto, a forma negativa e censurável do ódio ou ciúme só desaparece quando for desenvolvido o amor na sua forma positiva. Mas como libertar a cicuta do seu veneno, antes de a sublimarmos nos enxertos das espécies benfeitoras? A doçura, a lealdade e a devoção do cão para o homem, porventura, não é o mesmo ódio feroz do lobo selvagem depois de sublimado em amor pela domesticação? O ódio só existe enquanto não chega o amor. Por isso, ninguém se perde no seio de Deus, porque o amor indestrutível e criador precisa apenas ser desenvolvido para embeber o homem na felicidade. É de lei que Nero poderá sublimar-se e amar tanto quanto já amou Francisco de Assis, mas Jesus, o amor em sua plenitude, jamais voltaria a odiar como Nero. O ódio é apenas o amor enfermiço, intoxicado, o desespero da animalidade sonhando com a angelitude. Mas, desobstruída a ganga superficial e transitória que sufoca a essência pura do amor, então ele eclode e espanca as sombras da inveja, cobiça, do ciúme, ódio e orgulho, assim como a luz benfeitora aumenta depois da limpeza da lâmpada. Por isso, os sacerdotes, líderes, mestres e preceptores espiritualistas esforçam-se para desenvolver o amor nos homens e ajudá-los a eliminar o ódio, o ciúme, a inveja e todos os resíduos animais, que ainda pesam na linhagem humana. Durante a edificação de majestoso edifício e até o seu término, ninguém deve condenar os resíduos inferiores do serviço transitório, pois a sua beleza final só se verifica depois que os ornamentos, vidraças, assoalhos, pisos e paredes, também são submetidos à limpeza geral. O ódio, forma negativa da manifestação do amor não desenvolvido, após o asseio espiritual,
transforma em almas santificadas os próprios seres que o cultuavam por ignorância e imaturidade. Pergunta: mas, em face das lições ministradas pelos líderes espirituais, nós devemos só amar e jamais odiar? Não é assim? Ramatiz: o egoísmo é a base da construção da consciência individual humana, a qual se forja no intercâmbio com a sabedoria instintiva da animal. O homem, para tornar-se individualmente consciente, em primeiro lugar, desenvolve-se nele o egoísmo, ou seja, a base principal da formação do ego inferior, que é o centro para onde converge a síntese de todos os atos vividos e sentidos na matéria. Ninguém poderá oferecer água límpida para um homem sedento, sem que, primeiro, enche o copo vazio. O desenvolvimento do egoísmo é decorrência lógica e indispensável na moldagem da individualização do ser, e o altruísmo é o sentimento oposto, que surge e se desenvolve depois de a consciência humana saturar-se de tanto acumular. Antes de um indivíduo amar a si mesmo, jamais ele poderá amar a outrem. O próprio Jesus foi claríssimo, ao aconselhar que o amor ao próximo deve ser tão intenso, quanto o indivíduo ame a si mesmo. Ninguém poderá amar o próximo sem primeiro amar a si mesmo, porque o amor, como duas são, é uma resultante do egoísmo e da avareza, que já se enfastiaram de tanto colher e armazenar. Só através desse egoísmo despertador da consciência individual, poderá resultar o anseio, a virtude do altruísmo do indivíduo. Embora a semente aceite o sacrifício louvável de apodrecer no seio da terra, ainda é o egoísmo latente de sua formação individual, que a torna ambiciosa de crescer. Graças ao seu ego inferior ela, então, encorpa-se, pouco a pouco, sobrepõe-se ao meio hostil, produz as raízes e o caule, rompe o solo, cresce desassombradamente até consumar-se no altruísmo da árvore generosa, doador incondicional dos frutos benfeitores. O egoísmo pode ser comparado à fase juvenil, quando a criança exige tudo para si. O altruísmo seria a vivência do homem maturo, quando após as desilusões na incessante colheita do mundo material, ele percebe que a sua felicidade, paradoxalmente, depende só do que pode realizar e oferecer a favor do próximo. Seria absurdo que o espírito pudesse agir impelido por um sentimento incondicional de amor, desde a composição inicial de sua consciência individual. Ninguém pode dar antes de possuir. Em consequência, seria desnecessário o espírito emanado de Deus habitar a carne a fim de o homem aperceber-se de sua felicidade individual, caso ele já conhecesse o supremo amor. É óbvio, portanto, que os instrutores espirituais devem ensinar-vos o altruísmo e não o ódio, o amor e não o egoísmo, pois quanto mais cedo o homem compreender o curso do egoísmo, ele também será feliz mais breve. Embora justifique-se a etapa egocêntrica das paixões humanas do espírito ainda ignorante em sua formação consciencial, os mestres espirituais precisam assinalar, incessantemente, os marcos sublimes e certos que indicam a estrada mais certa e rápida para a aventura humana. Pergunta: do progresso científico e técnico, em que o homem objetiva conseguir sempre o melhor, porventura, também não é um desmentido de religiosidade, uma vez que assim ele também busca a perfeição. Ramatiz: a ciência, a técnica e a própria filosofia humanas são experimentos do raciocínio humano, enquanto só a religião é a emanação espontânea de um sentimento que flui intimamente e ilumina a criatura. Enquanto o exercício intelectivo no trato com as coisas do mundo material desenvolve o talento criador do homem, é o sentimento religioso que funciona como a bússola de segurança espiritual iluminando a criação. Por isso, o anjo é o mais elevado símbolo desse binômio da vitória do espírito sobre si mesmo. A asa direita significa-lhe a sabedoria e a asa esquerda o amor, ambas no mais perfeito equilíbrio entre a razão e o sentimento, a fim de permitirem o trânsito angélico livremente no universo. Pergunta: também poderíamos aquilatar o grau de espiritualidade do homem, segundo a sua preferência religiosa? Ramatiz: a preferência e adesão a certa religião ou organização religiosa,
credo ou doutrina espiritualista, revela apenas o índice de compreensão ou capacidade intelectiva do homem, mas não a intensidade do seu sentimento religioso inato. Há religiosos fanáticos, submissos às regras mais rigorosas e excêntricas do seu credo, que são almas inescrupulosas e cruéis. Não são os ritos, as cerimônias e a submissão e postulados doutrinários que definem o grau do amor que possa existir no ser, pois isso depende fundamentalmente da sua compostura na vivência com as demais criaturas. O verdadeiro amor divino é inato na consciência de todo homem, e jamais endossa a crueldade, a desforra, a pilhagem, o fanatismo ou o orgulho, sob qualquer hipótese ou alegação mistificadora de salvação religiosa. Nota de Ramatiz: examinando-se os barbarismos do mundo é fácil verificarmos que o homem ainda é monstruosamente cruel, mesmo quando age sob a inspiração religiosa. Davi mandava deitar no solo as crianças, mulheres e os velhos amonitas e moabitas, e, em nome de Jeová, passava as carroças ferradas sobre eles. Os sacerdotes católicos torravam os judeus e protestantes nas fogueiras da Inquisição a pretexto de salvá-los para o Cristo. Os cruzados passavam a fio de espada os infiéis de outras crenças, cantando hosanas e louvores a Deus. Hoje, muçulmanos e budistas ainda entredevoram-se entre si, defendendo os seus líderes, profetas e santos prediletos, na convicção tola de que proclamam a verdade religiosa mais certa. Fim da nota. Nada tem a ver o exato sentido de religião, como expressa o amor divino, com os momentos transitórios e as horas especiais sagradas, vividas em dias e horas programados na intimidade dos templos e instituições religiosas da missa católica, do culto protestante, da evocação da sessão espírita, do trabalho de terreiro, da reunião teosófica, esotérica ou rosacruciana. Isso pode ser apenas convenção tácita de homens que se reúnem vinculados pela mesma simpatia ao mesmo credo e preferência espiritualista. O amor prova-se espontâneo e incessantemente em todos os atos da criatura, seja em ambientes sagrados ou templos ou, no mundo profano, os agrupamentos das criaturas, que rendem culto e labores espiritualistas em ambientes religiosos e reuniões afins às suas peculiaridades pessoais, podem significar, apenas, a reprodução de movimentos semelhantes e próprios de associações beneficentes ou recreativas tentando favorecer a comunidade. A diferença é que, no ambiente profano, os seus responsáveis tratam de interesses materiais, e no ambiente sagrado, cuidam, principalmente de sua própria salvação espiritual. O sentimento religioso inato no homem não procede de programação estatuída por sacerdotes, líderes ou instrutores tão defeituosos e inconscientes dessa realidade, como os próprios discípulos que os seguem. Mas é o prolongamento do próprio amor incondicional e latente no ser, que se revela, incessantemente, na face do orbe, em todos os segundos, minutos, horas e dias, independente de congressos religiosos ou simpósios espiritualistas. O mundo profano é a escola de desenvolvimento autêntico do amor, ensejo de exercícios incessantes para a floração do sentimento religioso, que revela na face da terra a natureza íntima e divina do Criador. Portanto, a contingência de luta e o esforço de sobrevivência no casulo de carne apuram a frequência vibratória do ser e o aproximam cada vez mais da realidade divina. E isso acontece independente de ele frequentar templos ou instituições espiritualistas. As flores não evolam seu perfume só porque são cultivadas em jardins adrede preparados, mas isso acontece desde que as plantemos em qualquer lugar, porque o perfume é uma condição intrínseca da sua própria constituição vegetal. Por isso, o ódio, ciúme, a inveja, crueldade, vingança ou avareza e outras paixões negativas desmentem o sentimento religioso do homem, porque o afastam da verdadeira essência de Deus. O homem, quando ainda subjugado pela linhagem instintiva do animal, é frio e indiferente à sorte alheia, vivendo a sua vida egotista,
Como o bovino, satisfeito, rumina o seu capim, é cruel e vingativo, pois lança-se, violento e insaciável a pilhar o bem do próximo, ou é pérfido como o réptil no seu bote traiçoeiro. Portanto, o progresso científico e técnico do mundo não propicia um índice mais elevado de religiosidade, a qual já é inata no homem. Apenas pode requintar-lhe o culto exterior nos templos e nas instituições espiritualistas, por oferecer-lhe maior conforto e melhor estética para o ato devocional. Pergunta: poderíamos, então, considerar que o ódio é o sentimento mais antirreligioso que existe? Ramatiz: indubitavelmente, todas as paixões negativas afastam o homem da vibração mais sublime de Deus. No fenômeno do samadhi dos hindus, o êxtase dos santos, embora de relance, o homem pode sentir a natureza intrínseca de Deus. Sem dúvida, nada existe no universo que não esteja impregnado pelo próprio Criador, porém, queremos esclarecer que o maior ou menor índice de religiosidade também reflete a maior ou menor capacidade de a criatura abranger a frequência sideral mais íntima de Deus. Generalizando o conceito do cosmo, sabemos que tudo é divino, porque vem da divindade, mas, como ainda vivemos limitados pela forma e pelo espaço, então, precisamos ir graduando, pouco a pouco, a porção divina que sintonizamos e abrangemos cada vez mais intimamente. Pergunta: que dizeis das diversas crenças e seitas religiosas da Terra? Ramatiz: é importante que, nos diversos sistemas de devocionamento a Deus, o homem sempre busque a sua libertação espiritual do mundo físico, mas sem o fanatismo dos conflitos separativistas em nome do Criador. Os católicos criticam os protestantes e os espíritas, mas os espíritas kardecistas perturbam-se pela sua iconoclastia contra a Umbanda. Os teosofistas e rosacrucianos condenam o exercício da mediunidade praticada pelos médiuns espiritistas e umbandistas, apregoando que só um desenvolvimento do homem interno logra o contato com os mestres da evolução. Embora a Igreja Católica e o protestantismo sejam entidades dignas de nosso apreço, elas dificultam o trabalho dos mentores espirituais, no além-túmulo, porque em vez de esclarecerem os seus adeptos quanto à autenticidade da lei do karma e do processo da reencarnação, persistem em divulgar e ensinar a ideoplastia mórbida e infantil do inferno e do céu teológicos, decalcados num cenário de mais de 2000 anos. Em consequência, tais religiosos são responsáveis pelas crianças espirituais que aportam diariamente do lado de cá, completamente aterrorizadas pelos hediondos pesadelos e isoladas mentalmente das mais singelas iniciativas das equipes socorristas. Lembram as moscas, que se prendem às teias de aranhas devido à própria imprudência e ignorância. Pergunta: mas não basta a vivência evangélica para o espírito depois de desencarnado elevar-se às regiões mais felizes, mesmo quando ainda cultiva concepções religiosas infantis e melodramáticas? Ramatiz: sem dúvida, quem se renovou sob o código moral evangélico do Cristo dispensa o socorro post-mortem, alcançando facilmente as esferas eletivas à sua graduação espiritual. Mas os dogmas e os conceitos religiosos infantis, que dramatizam os horrores do inferno inextinguível e configuram as monstruosidades diabólicas, continuam a atuar vigorosamente nas almas desencarnadas ingênuas e sem cultura espiritualista sensata. Paradoxalmente, tais diatribes ensinadas pelos sacerdotes católicos e líderes protestantes chegam até a perturbar as criaturas santificadas, pois Santa Teresinha de Jesus, após certo desdobramento mediúnico, guardou o leito com febre altíssima, por ter confundido o panorama do mundo astral inferior com a plastia apavorante do inferno teológico. O terrícola ainda é um problema cruciante e dificultoso para desligar-se da carne, pois o seu perispírito não só vive fortemente algemado aos vícios e às paixões coercitivas do mundo físico, como ainda apavora-se e perturba-se na hora da morte. Apesar de sua religiosidade contrita,
O homem lança-se à conquista do céu ainda preso à matéria pelas amarras sólidas do carnivorismo, álcool, fumo e entorpecentes, que ingere ante a mais inofensiva sensação dolorosa. Pergunta: antes de o espírito reencarnar, ele pode escolher o ambiente religioso ou espiritualista terreno em que deseja viver, segundo a sua preferência devocional do passado? Ramatiz: o espírito do homem renasce na carne com a ideia inata de Deus, que vibra na sua mente espiritual por força da sua vivência no espaço. Sem dúvida, ao viver na matéria, ele inclina-se para o credo, religião ou doutrina espiritualista mais eletiva ao grau do seu sentimento religioso já desenvolvido. Em geral, desde a infância o homem sofre influência religiosa diretamente dos pais, professores e sacerdotes, que pretendem impor-lhe o credo ou a doutrina de sua devoção. Mas o espírito reencarnado também acaba seguindo a sua própria índole religiosa, pois até os padres e pastores consagrados pela influência ou imposição da família, às vezes desligam-se da Igreja Católica ou do protestantismo, para aderir a outras doutrinas que melhor sintonizam-se à sua graduação espiritual, como o espiritismo, rosacrucianismo, a umbanda ou doutrina teosófica. O homem muda de credo conforme a expansividade do seu sentimento divino inato, e busca incessantemente a organização religiosa que melhor atende à sua nova ansiedade espiritual. Mas, infelizmente, quase todos os crentes apenas mudam de rótulos religiosos, enquanto prosseguem na mesma disposição fanática e sectarista, lembrando o velho provérbio de que a raposa muda de pele, mas não muda de manha. Os cultos religiosos exteriorizam na tela do mundo o princípio divino que anima o espírito, variando a preferência pelo rito complexo ou simples, segundo a constituição espiritual do indivíduo. Há católicos que não confiam nos sacerdotes, outros, católicos tradicionais, nem frequentam as igrejas. Há espíritas que não suportam as sessões mediúnicas, enfadados com o animismo improdutivo dos médiuns incultos e ociosos. Alguns dizem-se espíritas científicos e repudiam como excessivamente místico o aspecto religioso da doutrina. Outros isolam-se, devotados apenas à filosofia transcendental e num entretenimento introspectivo, mas desinteressam-se da fenomenologia mediúnica. Enfim, também há espiritistas que consagram os fenômenos mediúnicos como absoluta necessidade de garantirem a revelação do espírito imortal, em vez da cogitação filosófica duvidosa. Pergunta: pressupomos que nenhum espírito renasce na Terra, sob o determinismo fatal de ser padre, pastor, médium ou espírita. Não é assim? Ramatiz: o homem, quando criança, deve aceitar e seguir aquilo que os seus preceptores consideram o melhor, e, quando adulto, então, pode escolher o que melhor lhe convier. Isso também acontece com o espírito, que pode escolher ou viver na terra de maneira mais afim ao seu discernimento espiritual. Quer seja padre, pastor ou médium, ou nasça sob a égide de determinada influência religiosa, de pesquisa científica, especulação filosófica, artística ou literária, obedece sempre ao esquema kármico do melhor aproveitamento. Como não é a crença, mas a obra humana que gradua o ser, pouco importa ao espírito encarnado ser um sacerdote católico, pastor protestante, bonze budista, rabi judeu, médium kardecista, mentor esoterista, mestre rosacruciano, líder teosofista ou cavalo de umbanda. Interessa-lhe, somente, o que poderá experimentar e sintetizar para desenvolver os dons do espírito na escola de educação espiritual da Terra. As organizações religiosas e instituições espiritualistas terrenas são apenas etapas do curso angélico, assim como os estabelecimentos escolares devem alfabetizar e instruir os seus alunos. Há oportunidade para todos ressarcirem-se do passado delituoso. O homem tirano pode amenizar o seu despotismo pregresso envergando o hábito de um frade em existência posterior, atenuando a sua índole selvática ou agressiva sob a condição de humilde religioso.
Os ambientes religiosos, tanto podem servir de catalisadores de sentimentos nobres adormecidos nos homens, como ensejos para corrigir e disciplinar os excessos do passado. Graças à oportunidade abençoada de poderem expandir o seu sentimento religioso, a sombra amiga da Igreja, forjaram-se gigantes da espiritualidade como Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Dom Bosco, Vicente de Paula, Teresinha de Jesus, João 23 e outros. Depois de um polimento espiritual tão louvável, o espírito pode renascer sob o paraninfo de qualquer credo religioso, filosofia ou instituição espiritualista e exaltará sempre o ambiente onde viver. Seja judeu, islamita, católico, protestante, budista, espírita, umbandista, rosacruciano ou teosofista, há de ser sempre um homem santificado. Os cultos, as organizações religiosas ou espiritualistas do mundo são apenas o caldo de cultura que revela o sentimento divino e latente no espírito submerso na carne. Mas eles devem sobreviver apesar das contrafacções dos seus adeptos e discípulos, pois é de lei que as instituições ficam e os homens passam. Pergunta: qual é a tarefa mais importante das religiões? Disciplinar o sentimento divino e religioso do espírito encarnado ou aperfeiçoar a ideia de Deus no mundo da carne. Ramatiz: o sentimento divino religioso não precisa ser disciplinado, mas apenas liberado, assim como a luz se projeta mais intensa e brilhante, conforme seja a limpidez da lâmpada. Por isso, a principal função das organizações religiosas do mundo é catalisar o sentimento do ser humano e orientá-lo para extravasar religiosamente através da lâmpada viva do corpo. O sentimento religioso, inato no indivíduo, reativa assim sua essência na ação exterior do culto e nas oferendas delicadas e sublimes da atividade humana religiosa. Pergunta: não seria suficiente recordarmos os acontecimentos das existências passadas, para então vivermos religiosamente as nossas obrigações espirituais no presente? Cremos que assim poderíamos dispensar a complicação das organizações religiosas. Ramatiz: é a piedade divina que faz o espírito encarnado não se lembrar das vidas anteriores, cujos acontecimentos trágicos e tenebrosos poderiam perturbá-lo nas futuras existências redentoras. O sacerdote, o médico, o militar, o professor ou o advogado precisam viver a sua nova experiência reencarnatória, como se a fizessem pela primeira vez estimulados pela esperança de um futuro feliz. Jamais poderiam atravessar a existência humana pacífica e conformada, ao reconhecerem no seio da mesma família as vítimas ou algozes do passado, aos quais se imantaram segundo as determinações da lei do karma. A vida física então seria um inferno, caso os espíritos encarnados pudessem conhecer em trama das causas infelizes e culposas do passado, e que os vinculam às vicissitudes, enfermidades e tragédias na retificação espiritual e compulsória do presente. Os homens desistiriam de qualquer atividade no campo da ciência, arte e até da religião, caso conhecessem antecipadamente o seu destino doloroso e modificável da vivência humana. O esquecimento do passado evita a previsão do futuro, e o homem então mobiliza suas energias ocultas e empreende iniciativas, liquidando as dívidas pretéritas e progredindo para melhores dias futuros. Embora existam pessoas que podem recordar os quadros atrozes e culposos do passado, elas são incapazes de suportarem a memorização trágica e, ao mesmo tempo, equilibrarem-se no presente. Por isso, as seitas religiosas e instituições espiritualistas procuram ativar no recesso da alma humana a chama do sentimento religioso, estimulando a prática das virtudes libertadoras e proibindo os pecados que algemam o espírito à vida animal. Nota do médium: espiritualmente, a recordação do passado depende muito da sensibilização psíquica aliada à compreensão de nossos equívocos de ontem, mas sem provocar desequilíbrios e complexos pré-reencarnatórios. Mas, tecnicamente,
O principal fundamento da recordação pregressa ainda é segundo a natureza mais translúcida do duplo etérico, a ponte vital entre o perispírito e o corpo físico, portanto, o transmissor das ocorrências fixadas no arquivo do espírito. Fim da nota. Pergunta: que dizeis quanto à dificuldade em nos libertarmos completamente dos dogmas, tabus, das crendices e superstições religiosas, embora já convictos de sua inutilidade? Ramatiz: o espírito humano vive há milênios condicionado a dogmas, tabus, crendices e superstições cultivadas pelas organizações religiosas, através das diversas encarnações passadas, as quais procuram atemorizar os fiéis, mas nada esclarecem quanto à verdadeira vida do espírito após a morte física. O homem então precisa libertar-se dos atravancamentos causados pelos mistérios religiosos e os preconceitos da sociedade humana, que o impedem de uma compreensão exata da verdade que liberte do espírito imortal. Mas os homens, infelizmente, apenas substituem dogmas, preconceitos e convenções envelhecidas e cristalizadas no tempo por outras fórmulas novas, que também escravizam tanto quanto os velhos tabus abandonados. O católico, ao tornar-se protestante, apenas substitui as velhas crenças bíblicas de sua igreja, pela devoção particularizada a outras crendices da Bíblia, baseando-se nas vidas e afirmações dos profetas. O protestante, por sua vez, quando translada-se para o espiritismo, passa a devocionar outros preconceitos substitutos de sua fé e crença anterior. Em geral, o católico é fanaticamente submisso à infalibilidade papal e à afirmativa de que fora da igreja não há salvação. Quando se torna protestante, só confia na voz da profecia espírita, torna-se agressivo à sua antiga religião e protesta contra tudo que Kardec não disse. No entanto, assim como um aposento só pode receber mobília nova, depois de convenientemente desimpedido da mobília velha, a mente do homem também precisa arejar-se dos seus condicionamentos religiosos anacrônicos, para então assimilar os novos conceitos autênticos da espiritualidade. Pergunta: sem dúvida, essa incessante substituição de conceitos velhos de religiosidade por outros mais modernos causa-nos alterações íntimas e emotivas, deixando-nos a impressão de que nunca alcançamos a realidade espiritual. Ramatiz: é sumamente doloroso para o homem libertar-se dos seus condicionamentos religiosos pretéritos. Sangra-lhe o coração quando precisa divorciar-se do que lhe tem sido tão familiar, para admitir os conceitos novos e desconhecidos, ou abandonar o comando de sacerdotes, líderes religiosos e templos simpáticos. A mensagem estranha é aparentemente insegura, porque pertence a outro movimento espiritualista destruidor das velhas tradições anteriores. Tem uma decisão cruciante para o católico repudiar o mundo divino de uma aparência tão terna e misteriosa, para aceitar a doutrina espírita, que lhe coloca nos ombros toda a responsabilidade do seu bom ou mau destino. É preciso dispor de certo espírito heróico, destemeroso e, às vezes, até irreverente, para o homem deixar o que é conhecido pelo novo, mas duvidoso. Nota: diz certo trecho da extraordinária obra Luz no Caminho, de Mabel Collins, editada pela Livraria do Pensamento, sobre a sangria espiritual, quando abandonamos a nossa crença e ideia familiar para aceitarmos outra crença ou doutrina, antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de chorar. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a alma possa erguer-se em presença dos mestres, é necessário que os pés tenham sido lavados no sangue do coração. Fim da nota. O poeta sofre atrozmente no seu excessivo sentimentalismo, quando o cientista lhe esclarece que o poente marchetado de cores fascinantes é apenas uma ilusão de ótica produzida pela refração dos raios luminosos do Sol no crepúsculo da Terra. Apavora-se de reconhecer que a rosa é tão somente uma contextura de elétrons e átomos,
movendo-se em suas órbitas e produzindo cores e perfumes, que tanto fascinam e inebriam, mas não passam de um processo exclusivamente técnico ou científico. Por isso, no tocante a abandonarmos as convicções religiosas do passado, também somos algo parecidos à mulher de Lot, que, em sua imprudência, voltou-se para ver o incêndio da cidade, onde se queimavam todas as suas ilusões e tradições. Os mistérios, milagres e as graças que sempre nutrem a nossa fé primária e louvaram os nossos sentimentos humanos agarram-se à nossa alma, assim como os mariscos ao casco dos navios. Pergunta: podereis exemplificar-nos de modo mais concreto esse assunto? Ramatiz: o judeu sofreu atrozmente, quando através dos ensinos de Jesus precisou despedir-se de Jeová, o Deus poderoso e implacável com os inimigos da raça, para então devocionar um novo Deus cristão, pacífico e magnânimo para com os próprios adversários. Era um golpe profundo para a raça hebraica desprezar Jeová, Deus varonil e guerreiro, símbolo da virilidade belicosa do povo, para admitir outro que humilhava-se até ao perdão incondicional. Malgrado a nova expressão divina de bondade e amor, isso enfraquecia todas as tradições do passado. E até hoje, grande parte do povo judeu ainda não aderiu aos ensinamentos de Jesus, que expressam um Deus inofensivo e eterno, preferindo Moisés, o advogado de Jeová feroz e intransigente. Assim também sofrem os católicos tradicionalistas, quando sob o imperativo do progresso espiritual, eles precisam abandonar a concepção divina de um Deus antropomorfo, o tradicional velhinho de barbas alvejadas, que distribui graças aos seus eleitos, mas reserva o inferno para os hereges. Ferá uma nova concepção de um Deus impessoal, espécie de inteligência infinita, como propagam os espíritas, cuja expressão indefinida o mantém distante dos problemas humanos. Evidentemente, com o decorrer do tempo, os espíritas também sofrerão a dor atroz de uma nova concepção de Deus além de uma inteligência infinita, por outra ainda mais adequada ao progresso incessante da criatura humana. Já se delineia, na Terra, nas entrelinhas de alguns instrutores encarnados, ensinamentos que, para os próprios espíritas e outros espiritualistas, podem parecer heréticos. Nota: cremos que a concepção friamente monista de Krishnamurti, carregando toda a responsabilidade divina sobre os ombros do próprio homem, numa exposição rasante e demolidora da velha ideia deísta, malgrado a sua aparência herética, é algo de novo da pesquisa humana de Deus. Mas é evidente que a mensagem krishnamurtiana do pensar reto e autoconhecimento do homem já tem sangrado o coração de muito religioso sentimentalista, por cujo motivo há católicos, protestantes e espíritas, que julgam Krishnamurti um indiscutível ateu. No entanto, quase todos os religiosos ignoram que Jesus foi crucificado porque os judeus e romanos puderam enquadrá-lo sob a punição das leis da época, como subversivo e anarquista, apesar da ternura e beleza do seu evangelho. No seu tempo, Jesus demoliu todas as regras e composturas sociais, criticando o senso de justiça e a distribuição irregular das riquezas. Diz Krishnamurti, que é preciso o homem matar o velho Deus, limpar a mente das quinquilharias do passado, a fim de evitar a exploração religiosa de outros homens tolos e encontrar a divindade no microcosmo de nossa própria alma. Fim da nota. Os mais avançados pensadores do espiritualismo e da religiosidade humana afirmam que Deus está no homem, que o homem foi feito à imagem de Deus, ou que o Pai e o Filho são um, mas, na verdade, eles dizem essas coisas, assim como alguém anuncia um novo tipo de refresco ou sabonete. Provavelmente, eles ficariam perplexos e atordoados, caso conhecessem as concepções que as cerebrações religiosas e filosóficas de outros orbes superiores fazem da divindade. Pergunta: qual é a diferença que existe entre o conceito de amor crístico e amor cristão? Ambos não definem a mesma coisa. Ramatiz: crístico é um termo sideral, sinônimo de amor universal, sem quaisquer peias religiosas,
doutrinárias, sociais, convencionais ou racistas. É o amor divino e ilimitado de Deus, que transborda incessantemente através dos homens independente de quaisquer interesses e convicções pessoais. Cristão, no entanto, é vocábulo consagrado na superfície do orbe que define particularmente o homem seguidor de Jesus de Nazaré, isto é, adepto exclusivo do cristianismo. Os cristãos são homens que seguem os preceitos e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, mas os crísticos são as almas universalistas e já integradas no metabolismo do amor divino, que é absolutamente isento de preconceitos e convenções religiosas. Para os crísticos não existem barreiras religiosas, limites racistas ou separatividades doutrinárias, porém, flui-lhes um amor constante e incondicional sob qualquer condição humana e diante de qualquer criatura sadia ou delinquente. Em sua alma vibra tão somente o desejo ardente de servir sem qualquer julgamento ou gratidão alheia. O crístico é um homem cujo dom excepcional de empatia o faz sentir em si mesmo a aventura e o ideal do próximo. O homem cristão, no entanto, pode ser católico, protestante, espírita, rosacruciano, teosofista, umbandista ou esoterista, mas só o crístico é capaz de diluir-se na efusão ilimitada do amor, sem preferência religiosa ou particularização doutrinária. Para ele, as igrejas, os templos, as sinagogas, as mesquitas, as lojas, os estátuas, os centros espíritas, os terreiros de umbanda ou círculos iniciáticos são apenas símbolos de um esforço louvável gerados por simpatias, gostos e entendimentos pessoais na direção do mesmo objetivo, Deus. O prefixo ou vibração Cristo subentende incondicionalmente, na tradicional terminologia sideral, a existência do amor ilimitado, que Jesus de Nazaré, o médium sublime do Cristo planetário da Terra, o revelou nas fórmulas iniciáticas do Evangelho da Humanidade Terrícola. Cada orbe ou planeta possui o seu Cristo planetário, que é a fonte do amor ilimitado, a vitalidade, o sustento das almas encarnadas ou desencarnadas num determinado ciclo de evolução e angelitude. Nota: vídeo capítulo Jesus de Nazaré e o Cristo planetário, da obra Sublime e Peregrino, de Ramatiz. Aliás, Jesus foi muito claro, quando assim se referiu ao Cristo: mas vós não querais ser chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Nem vos intituleis mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mateus 13, 8 e 10. Convém distinguir que Jesus falou na primeira pessoa e referiu-se ao Cristo na segunda, pois em sua reconhecida humildade, jamais se intitularia um mestre. Fim da nota. Enquanto Jesus era um crístico, os homens que o seguem se dizem cristãos. Então, eles se distinguem dos não religiosos, assim como fazem restrições às demais organizações religiosas, eliminando o sentido universalista do próprio ensino do mestre nazareno. Daí, as tendências separativistas entre os próprios cristãos, que se distinguem como católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, budistas, toístas, judeus, hinduístas e islamitas. No entanto, para os crísticos, Maomé, Buda, Krishna, Confúcio, Zoroastro, Furri, Hermes, Orfeu, Kardec e o próprio Jesus, são apenas fontes estimulantes do amor incondicional latente em todos os prolongamentos vivos do Cristo Espírito. Assim, como o cristão só admite o cristianismo ou o Evangelho de Jesus, o crístico vibra sob o amor latente em todos os códigos espirituais divulgados pelos demais instrutores de Cristo, seja o Bhagavad Gita dos hindus, o Shin Shan Go clássico da pureza dos chineses, o Torá dos judeus, o livro dos mortos dos egípcios, a teologia de Orfeu dos gregos, a Yasna de Zoroastro ou ao Corão dos adeptos de Maomé. O homem crístico não se vincula com exclusividade a qualquer religião ou doutrina espiritualista. Ele vibra com todos os homens nos seus movimentos de ascese espiritual,
pois é o adepto incondicional de uma só doutrina ou religião, o amor universal. Ele vive descondicionado em qualquer latitude geográfica, sem algemar-se aos preceitos religiosos particularistas, na mais pura efusão amorosa a todos os seres. É avesso aos rótulos religiosos do mundo, alérgico às determinações separativistas e para ele só existe uma religião latente na alma: o amor. Pergunta: qual é a significação do Espiritismo no conceito de religião, tratando-se de uma doutrina que não cultua ritos, não admite compromissos nem regras religiosas? Ramatiz: o Espiritismo, como doutrina codificada para a divulgação popular da realidade espiritual, é também a fonte de amor vinculada à aura amorosa do Cristo planetário da Terra. Cumprindo-lhe efetuar determinadas correções no dogmatismo excessivo e crença supersticiosa dos terrícolas, então rejeita símbolos, fórmulas misteriosas, liturgias cansativas e o manuseio de objetos adorativos, a fim de que os seus adeptos entrem em contato mais rápido com a fonte crística da vivência humana. Enquanto os religiosos dogmáticos demoram mais tempo entretidos nas cerimônias litúrgicas ou obrigações doutrinistas do mundo, os espíritas podem conseguir melhor aproveitamento de tempo na busca da realidade espiritual, mais pela ação do que pela adoração. As religiões são como os caminhos do mundo: quanto menos atravancamento de calhaus e touceiras de mato, o viandante chega mais breve ao seu destino. Pouco importa quanto à comprovação do conceito se o Espiritismo é ou não é religião, mas é fundamental que os seus adeptos consigam viver o universalismo do amor crístico ilimitado, sem transformá-lo numa doutrina religiosa tão primária e sectarista quanto as demais organizações religiosas já existentes. Antes de ser mais um competidor na arena das discussões e dos desentendimentos religiosos do mundo, o Espiritismo deve ser um denominador comum dos homens interessados em usufruir a autenticidade de sua natureza espiritual. Estão completamente errados os líderes e adeptos espíritas que pregam a doutrina num contraste agressivo com os demais credos e doutrinas vigentes. Disso resultam inimizades, desgostos e humilhações alheias, completamente opostos ao sentido amoroso e universalista do Espiritismo. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: é tão censurável ao fanatismo extremista de ritos, dogmas, crendices, adorações e superstições imposto por algumas setas religiosas, assim como o extremismo fanático do não dogma, não rito, não crendice ou não adoração, que muitos espíritas defendem a paus e pedras, humilhando e antipatizando os demais crentes da mesma fantasia religiosa que também cultuaram alhures. Deus não especificou dogmas e não dogmas, para atender a determinados grupos de indivíduos, mas criou a escola do universo para os filhos alfabetizarem-se na conversação amorosa com o Pai. Todas as coisas são boas e úteis no seu devido tempo, por cujo motivo o próximo deve ser respeitado em sua crença, porque ele faz o melhor que pode, dentro do melhor que sabe. No campo do espiritualismo e da religiosidade do mundo, o Espiritismo deve contribuir com a sua generosa mensagem espiritual moderna para o esclarecimento humano, jamais na figura de um novo competidor belicoso na arena dos conflitos religiosos. Pergunta: mas o Espiritismo, sendo um movimento de libertação espiritual das massas, não deve esclarecer os homens contra os tabus religiosos do passado? Ramatiz: o Espiritismo é doutrina codificada por Allan Kardec no sentido de descondicionar a massa popular, libertá-la de preceitos, obrigações e superstições, milagres, tabus, dogmas e preconceitos religiosos, evitando que os homens tolos continuem a ser explorados religiosamente pelos mais espertos. Mas, acima de tudo, é um preparador do terreno apropriado para medrar a mensagem de maior importância, qual seja, exercitar o homem para viver a linhagem fundamental do espírito crístico. As setas religiosas, em geral,
Só orientam os seus fiéis para cultuarem fórmulas devocionais já devidamente selecionadas e liberadas pela chancela dos seus mentores e líderes. No entanto, proíbem os próprios adeptos de discutirem ou se oporem ao que lhes é ensinado peremptoriamente. O Papa é infalível para os católicos, os profetas são intocáveis para os protestantes, Kardec é indiscutível para os espíritas, enquanto os teosofistas e rosacrucianos, respectivamente,